Olá, tudo bem? Segunda-feira, 23, não, 13 de março, edição 411 de 3 minutos. Vamos falar de contabilidade. E eu vou trazer para vocês a Avan SA, uma empresa comercial, uma loja de departamentos conhecida principalmente na região sul, mas com unidades, 171 unidades em 24 unidades federativas brasileiras, no 23 estados e o DF, só não tem filial no Amapá, em Roraima e no estado do Ceará. Eu vou trazer alguns detalhes importantes das demonstrações financeiras de 2022, com uma auditoria da Ernst Young, né, com parecer assinado sem qualquer ressalva, para a gente conversar e entender algumas coisas importantes da contabilidade que a gente estuda no dia a dia e vende isso aqui na prática numa empresa comercial. Bom, começa com o balanço patrimonial. Você vai observar aqui que a Avan apresenta 9 bi no ativo, logicamente 9 bi no passivo também, né? Isso é o básico. 5 bi no circulante, a maior parte no conjunto, né? Disponibilidade 1 bi, 2 bi e meio de contas a receber, vamos conversar sobre isso depois, 1 bi e 300 de estoques. E aí o restante aqui um complemento, né? Imposto a recuperar, algumas outras coisas. No não circulante tem 1 bi e meio de imobilizado e 2 bi 355, que também é ativo fixo, o chamado arrendamento, as lojas arrendadas, cujo registro ele deve ser feito no ativo e também no passivo. Quando a gente passa ali para o passivo, né? Deixa eu descer aqui um pouquinho. Quando a gente vai aqui para o passivo circulante, não circulante e o patrimônio líquido, você vai ver os mesmos 2 bi aqui, né? No passivo de arrendamentos, uma parte no longo prazo, outra parte no curto prazo, tá? Totalizando 2 bi 657 milhões aqui. Dívidas onerosas, empréstimos e financiamentos, no total 2 bi 400 aproximadamente, e aí outras dívidas, os fornecedores aqui com 2 bi 200, quase 2 bi 200, tem aqui a posição patrimonial relativamente alavancada da Avan, nada absurdo dentro das características do setor, e um patrimônio líquido de 744 milhões de reais. Chama a atenção que 300 milhões é capital social, uma reserva legal aqui, que a gente vai falar sobre ela, tem um ponto interessante aqui, e a reserva de incentivos fiscais, 384 milhões, porque a empresa possui muitos incentivos, principalmente do ICMS, né? Redução de ICMS, incentivo para se instalar em determinados estados, e isso está apresentado aqui um saldo significativo em reserva de incentivos fiscais. Esse foi o valor ao longo do tempo que a empresa recebeu e coloca no patrimônio líquido. Não pode distribuir a seus sócios acionistas. Vamos prosseguir aqui na análise. Quando você passa para o resultado, você vê aqui um resultado do lucro bruto de 3.825, depois a gente conversa sobre as notas, não é agora, né? 3.825, aí 2 bi sem despesas administrativas, 1 bi 650 de resultado bruto da atividade operacional sem o resultado financeiro, um resultado financeiro de quase 1 bilhão, caindo o lucro antes do IR para 660 milhões, e aí imposto de renda em torno de 34, 35%, deixando um lucro líquido de 424. Vamos à mutação do patrimônio líquido. A mutação não é importante. A mutação tem um detalhe interessante aqui. Ela é simples, mas tem um detalhe interessantíssimo para você observar comigo aqui. Já diminui o tamanho para caber tudo na tela. Olha que interessante. Ó. Você tem aqui, em 2022, que é o que nos interessa, não vou olhar o 21 não, tá? Em 22, você vê aqui que a empresa tem um lucro líquido de 424 milhões, isso aqui é a linha de reserva de lucro, né? 424 milhões. Ele distribuiu 474, quer dizer, distribuiu mais do que teve de lucro, quer dizer, distribuiu alguma coisa de período anterior, tá? Tem aqui uma constituição de reserva legal de 8. Aí você fala, o lucro foi 424, 5% de reserva legal daria 20 milhões. Por que não constituiu 20, constituiu 8? Por quê? Porque a reserva legal tem um limite. Qual é o limite da reserva legal? Lembra a lei das SAs? 20% do capital social. Qual o capital social? 300 milhões. Então, tinha um saldo de reserva legal de 51, ficou travado, olha que interessante, ó, em 20% do capital social, 60 milhões. Tá? Então, são as informações relevantes, importantes do balanço patrimonial e da demonstração do resultado e também da mutação que eu queria trazer para vocês nesse início de semana. Eu vou falar dessa demonstração financeira na quarta e na sexta, para você entender alguns pontos importantes e a relevância de você mergulhar nas notas explicativas, nos números que está aqui, para desvendar melhor
alguns números apresentados pela empresa. O link dessa demonstração financeira eu estou colocando aqui embaixo na descrição, caso você tenha interesse em pesquisar, em olhar e analisar aqui, tá bom? É isso, abraço, alegria, uma ótima semana para você.